Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá para o nossa terceira aulinha? Eh, Vamos lá, deixa eu me arrumar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre 2 palavras que a gente muitas vezes pode pensar que são a mesma coisa, mas existe uma diferença delas. Uma palavra é fé e outra palavra é confiança, segurança. As pessoas têm hábito de colocar essas 2 palavras numa mesma sacola e pensar que se se trata da mesma coisa, mas existe uma diferença fundamental entre essas 2 palavras. A fé é o conhecimento, é um sentimento interior que a gente tem de que existe um criador para o mundo. Todo judeu é ordenado a acreditar em Deus, a acreditar que ele criou o mundo, que ele dirige o mundo e que não existe nenhum outro além dele. Deus é um. Eh, Esse conhecimento, essa compreensão de que Deus é um, deve acompanhar a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a gente se questionar. Mesmo quando a gente não entende os desígnios de Deus. Mas essa crença, essa fé, ela fica a um nível filosófico, a um nível abstrato. Já a segunda palavra, confiança ou segurança, o significado dela é que a gente coloca tudo que a gente sente nas mãos de Deus e confia, deixa nas mãos dele tudo. Tudo quer dizer tudo, né? Essa confiança significa, por exemplo, que se a gente vai a um profissional, vamos supor, a gente vai a um médico, tá? É um médico qualificado, você recebeu muitas recomendações dele, ele tem, né, quer dizer, muitas recomendações na internet. Não sei no Brasil, mas aqui em Israel é assim. Procura por um médico e tem recomendações dele na internet. Então você vai no médico, você vai com uma queixa, você quer resolver algum problema teu e você explica o que você sente, qual é o histórico do teu caso e deixa nas mãos dele para resolver. Você, quando vai ao médico, você não interfere, você não dá palpite para o médico, você não aconselha ele o que que ele deve fazer ou como ele deve te tratar. Na verdade, você deixa nas mãos dele para ele resolver qual é o medicamento que você tem que tomar, se você vai ter que operar ou não operar, como é que ele vai tratar ou encaminhar do teu caso. Você não fica ligando para ele, a cada dia para saber se está certo ou não está certo. Você não coloca dúvidas, tá? Você não levanta dúvidas e fica insistindo o tempo todo e cobrando dele que você ainda não melhorou, ainda não melhorou, ainda não melhorou. A gente confia e a gente conta com ele, porque a gente entende que ele sabe melhor do que nós as coisas que devem ser feitas, qual é o tratamento que tem que ser feito, né? E qual é o melhor resultado que a gente pode ter, e que é ele que encaminha o tratamento, tá? E não só isso, mas a gente tem claro também que se a gente ficar insistindo e enchendo o saco e tal, a gente pode até vir a piorar, né? Vir a atrapalhar em alguma coisa. Porque talvez, aos nossos olhos não profissionais, a gente pensa que a gente tem que seguir um determinado caminho mas que na nossa frente está o profissional, aquele que sabe, né? E que a gente tem que se conscientizar e tem que assumir de que desse caso específico, no nosso exemplo da doença que a gente não entende nada. A gente confia no médico, no profissionalismo dele, nas habilidades dele, na sabedoria dele de fazer as coisas que têm que ser feitas por nós, de nos tratar da melhor maneira possível. Tá? A gente sabe que a gente confia nesse profissional e uma prova disso é que a gente não fica ligando o tempo todo para ele, a gente não fica se metendo no tratamento que ele passou para a gente não fica pensando que nós somos melhores do que ele.
A isso se chama segurança, tá? Então, quando uma pessoa tem fé, e apenas fé, que é a primeira palavrinha que a gente usou, ela apenas acredita, né? Ela é como se ela conduzisse a vida dela em 2 canais, né. Um dos canais, uma das vias é a via que acredita, tá. Eh, assim como a gente acredita que existe um criador para o mundo, mas no outro canal a gente fica dizendo: "Bem, mas se eu não tomar conta direitinho, se eu não for por mim, quem será? Se eu quero que alguma coisa aconteça na minha vida, se eu quero ganhar a vida, se eu quero filhos, se eu quero um relacionamento, eu preciso correr atrás, porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim?". E mesmo quando a pessoa diz para si mesma que existe um administrador para esse mundo e um criador desse mundo, ela ainda parte da premissa que as coisas dependem dela, que ela sabe o que é certo, que ela sabe o que é bom para ela, que ela sabe que como as coisas devem ser e que as coisas devem ser do jeito que ela quer. E que para isso ela precisa fazer, ou pelo menos encontrar alguém que faça por ela. Com que frequência você checa 2 vezes a mesma coisa? Quantas vezes você sente, na verdade, que você não confia que as coisas vão ser feitas da maneira como você quer que seja? Quantas vezes você pensa que se você não fizer, se você não forçar, se você não trabalhar horas extras, você não vai ter nada para comer em casa? E é aqui que começam as preocupações, é aqui que começa o estresse, a tensão, a ansiedade, que às vezes torna a vida da gente um inferno. Essa responsabilidade que recai sobre nós é porque a gente parte do pressuposto de que tudo depende de nós. Então, aqui talvez a gente pode dizer que tem fé, mas a gente não tem segurança. Porque a segurança, como eu falei ontem, é relaxamento e é tranquilidade. Nesse capítulo do livro, Os Deveres dos Corações, o Rabino Berraguer nos diz e nos traz provas, nos conduz passo a passo ao entendimento de que existe alguém em quem confiar, tá? E que isso não se trata de slogans, mas realmente acompanha a gente nos mínimos detalhes e ele vai nos mostrar, e eu quero traduzir isso para vocês, ele vai nos mostrar, nos provar, sem nenhuma dúvida, que a coisa mais inteligente e mais sábia que a gente pode fazer com as nossas vidas é confiar todos os nossos assuntos para Deus. Confiar nele, porque ele é o melhor profissional que a gente pode encontrar. E da mesma forma que a gente confia no médico e não fica enchendo o saco dele, que a gente pode confiar em Deus, porque foi ele que nos criou. Ele que sabe de que material nós somos feitos e o que que nos espera e qual é o caminho que a gente tem a fazer. Então, quando ele fala de fé e segurança e confiança, é da gente não ficar só no discurso vazio de que eu tenho muita fé, mas na hora do vamos ver, a gente fica morrendo de medo. Quem tem segurança e confiança, confia mesmo quando as coisas não estão ocorrendo da forma que a gente quer. Então, esse era a nossa conversa por hoje, nosso terceiro encontro, e vem muita coisa boa por aí ainda, a gente aguardem. Um beijo a todos, bom dia.